Amém. Saúdo a todos na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui mais uma vez trazer uma palavra para vocês, meus irmãos. E uma dúvida, eu vejo muitos jovens com essa dúvida. E eu vejo também as igrejas se degladiando, né, nessa questão aí, debatendo nessa questão, que é a questão da barba. Pode usar barba? Não pode usar barba, né? E realmente é algo que vem aí, uma coisa tão pequena, né, meus irmãos, e tem causado um debate tão grande, né, sobre essa questão. Bom, no Novo Testamento, meus irmãos, nós não vamos ter nenhuma alusão, nenhum versículo sequer falando sobre barba, né, meus irmãos. O que mostra, meus irmãos, que é um assunto para Deus e também para os apóstolos, que não era um assunto conversado entre eles. Porque se fosse uma doutrina conversada entre eles, teria no Novo Testamento, né, algo sobre a barba. Olha, não pode, olha, pode, tem que ser assim, não tem que ser. Então, né, meus irmãos, realmente no Novo Testamento não tem. No Velho tem, né? Nós temos Gênesis 41, 15, se eu não me engano, que José, quando foi ter com Faraó, ele teve que fazer a barba e colocar outras vestes para poder se encontrar com Faraó. E também temos Salmo 133, que diz: quão bom e suave que os irmãos vivem em comunhão, como o óleo que escorre sobre a barba de Arão. Deixando claro que Arão tinha barba grande. É uma cultura judaica e provavelmente todos os judeus ali, eles tinham barba, os apóstolos, todos eles deviam ter. Jesus também, né, meus irmãos? Então, e agora, irmão Tiago, como é que a gente faz se o Novo Testamento não fala sobre isso? Então é o que Paulo vai escrever para Timóteo, né? E vai dizer assim, lá em 2 Timóteo 2:23, 2 Timóteo 2:23, diz assim: e rejeita as questões loucas e sem introdução, sabendo que produzem contendas. E aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar sofredor. Então tá vendo? Paulo tá falando para você rejeitar questões loucas, questões que geram contendas. Por quê? Irmão, na minha opinião, eu falo aqui a minha opinião, não é opinião de ministério nenhum, é minha opinião. Amém? Eu tenho o direito de dar minha opinião, como servo de Deus, né? A minha opinião, meus irmãos, é que tudo que não tem respaldo bíblico, que não está na Bíblia, vai gerar confusão, irmão. Vai gerar problema. Porque não está na Bíblia. E você não vai ter como provar algo que não está na Bíblia. Então vai virar uma contenda terrível. Por quê? Porque são questões loucas. Não salva nem condena, meus irmãos. A verdade é essa, não adianta. Pode espernear, ficar bravo, né? Seja lá quem for, mas não salva e também não condena. Agora, veja bem, por questão de costume, né, devido ao nosso costume, como a Bíblia não fala, então as igrejas, né, muitas igrejas, como a Assembleia de Deus, igrejas tradicionais, como própria congregação, ou mesmo a Igreja de Deus de Amor, enfim, muitas igrejas aí, falando aqui igrejas mais conhecidas, tem igrejas menores também, que também tem essa doutrina, esse costume, que é pedir para que os irmãos se apresentem sem barba, né, meus irmãos? Então pede para que os irmãos se apresentem sem barba, com a barba feita, né, e o cabelo cortado. O cabelo, a Bíblia fala sobre o cabelo, tem doutrina. O cabelo já tem um ensinamento sobre o cabelo. Agora a barba não tem, né? Mas a igreja pede que se apresente com a barba feita, né? Por quê? Porque o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos e a igreja, por costume do nosso país, todo militar que serve o exército é barbinha feita e cabelo cortado. Na nossa cultura, assim é mais apresentável, é mais louvável, né? É uma postura mais apresentável diante de um superior. Então, a gente tem que se apresentar o melhor possível na presença de Deus. Então, tem essa doutrina nas igrejas, né? Tem essa doutrina nas igrejas. Pode-se dizer que é um costume. É um costume de homem? É um costume de homem, irmão. É um costume devido ao nosso povo, devido ao nosso costume, né? Os judeus não têm esse costume, eles têm o costume de usar barba, né, meus irmãos? Mas também a barba dos judeus
não era, né, meus irmãos, esses cavanhaquinhos desenhados, esses bigodinhos aí, cafajeste, como diz no mundo aí, né? Não era. Era a barba mesmo, né? Como o óleo que escorre na barba de Arão. Quer dizer, uma barba realmente grande, realmente totalmente ali ao natural mesmo, né? Tanto que no Velho Testamento, em Levítico, fala que não podia nem arredondar a barba. Tinha, no Velho Testamento tinha até mandamento para a barba que não podia nem arredondar, quer dizer, não podia tocar nela, cortar, arredondar, não. Tinha que ser aquela barbona mesmo, né? Então não é também esses cavanhaquinhos aí, esses cisquinhos aí, não tem nada a ver também com a Bíblia também, né? Então, quer dizer, na minha opinião, irmão, são questões loucas, meus irmãos. Né? Eu acho que as pessoas são muito menino na fé, né, irmão? São muito... quando Paulo foi se apresentar ali diante dos judeus, falaram para ele que ele fizesse um ritual de sacrifício, que era raspar a cabeça, tal, um ritual de purificação, para que os judeus vissem que ele observa a lei, né? Para que os judeus pudessem ali, porque estavam acusando ele de não observar a lei, né? Paulo estava pregando o apóstolo para os gentios, então pediram para que ele fizesse isso, mas Paulo se sentiu assim, falou, pô, eu já fui purificado pelo sangue do Cordeiro, eu não preciso fazer isso. Mas, se comer carne escandaliza teu irmão, então não coma. Né, irmão? Nós temos que deixar de ser menino na fé. Se eu usar barba vai impedir que eu pregue em determinados lugares, então eu tiro a barba, meus irmãos. Vou lá sem barba e prego a verdade. Porque isso não vai me salvar, também não vai me condenar, são questões loucas. Entende? E nós precisamos ter sabedoria. O ministério não permite, não pode, então a gente obedece, vamos lá. Né? Não vamos se rebelar, ser rebelde por causa de uma coisa tão pequena. Né? Então a gente vai e faz, e vai lá e usa e prega, entendeu? É pecado? Não é pecado, meus irmãos, né? Mas eu acredito que se a pessoa congrega num ministério assim, que tem essa doutrina, se você que está me ouvindo congrega num ministério que tem essa doutrina, meu irmão, você não deve se rebeliar. Porque a rebelião é algo de Satanás, foi o primeiro que se rebelou nos céus contra Deus, foi Satanás. Nós não tem que se rebelar contra ninguém, né? Como não é também, a Bíblia também não tem um versículo no Novo Testamento falando, não, use barba que isso não é pecado. Também não tem. Então quer dizer, se o ministério é uma doutrina do ministério, então se você está lá nesse ministério é porque você concordou. Então você tem que obedecer, porque senão você vai estar sendo desobediente. Aí sim é um pecado, a desobediência, né? Se o ministério, se você está lá é porque você concordou, né? Agora se você não concorda, o que você está fazendo lá? Né? Tem lugares aí que permite. E também não é pecado não, viu, meu irmão? Não é pecado não, vem com essa não. Né? Tem lugar aí que permite, o irmão barbudo, misericórdia. Então, irmão, você vê se Jesus, você ia falar misericórdia também, Jesus era barbudo. Né? Jesus ali, Moisés, Arão, é uma cultura judaica, meus irmãos. Os irmãos ali é tudo barbudão. Provavelmente os apóstolos, todos eles deviam ser barbudos. Então, quer dizer, então... né? Da misericórdia, irmão de barba. Ô irmão, tem que deixar de ser menino na fé. Isso é coisa de menino, de quem não tem conhecimento de Bíblia. Né, meus irmãos? Agora, o ministério não permite? Amém. Vai brigar, vai discutir? Não. O ministério não permite, você não vai se levantar contra o ministério, ser desobediente, porque a gente não é diferente se você é um pastor presidente que tem autoridade para tomar decisões assim, mas se não tem... Então são questões loucas, vou ler de novo, rejeita as questões loucas e sem introdução. Quer dizer, o que é questões loucas e sem... Paulo está falando, rejeita as questões loucas e sem introdução. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que não tem base bíblica, não tem introdução bíblica, não tem mandamento para isso. Tá entendendo? Então é uma questão louca, nós vamos ficar debatendo até o dia amanhecer, nós vamos ficar debatendo anos e anos e nunca vamos chegar na conclusão. Por quê? Porque Paulo não escreveu sobre isso, Jesus não falou sobre isso, Pedro não escreveu sobre isso, Tiago não falou sobre isso, então é uma questão que nós não vai chegar a lugar nenhum, porque não há mandamento para isso. Tá entendendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, é uma questão mesmo de costume, conforme a região, conforme o país, né? Então não salva nem condena, né, meus irmãos? Eu particularmente conheço irmãos ali que usa barba grande, né? São grandes homens de Deus, né, meus irmãos? Como também nosso ministério não permite, eu obedeço. Aqui, eu obedeço. Eu não acho que é um pecado. Eu não acho não, tenho certeza que não é um pecado. Mas eu obedeço por quê? Porque eu não vou ser desobediente, me rebeliar contra os irmãos. Ou de repente eu entendo que é um costume do nosso país. Agora,
eu não vou, né, meus irmãos, me levantar e brigar e discutir sobre isso, meus irmãos, né? Se comer carne escandaliza teu irmão, então não coma. Se usar barba escandaliza os irmãos, então eu vou fazer a barba bonitinho e vou lá pregar o evangelho da verdade, bater contra o pecado. Porque eu não vou deixar uma coisa tão pequena me impedir de pregar nas igrejas. Entende? Eu acho que eu creio que é por aí, meus irmãos. Tá? Essa é a minha opinião. Amém, meus irmãos? E se alguém concorda ou não concorda, eu não estou preocupado com isso, irmão. Eu estou preocupado aqui com a Bíblia, né? Com que Deus concorda, né, meus irmãos? Eu tenho certeza que pode ser o maior estudioso que for aí, o que eu falei aqui é o que é dentro da Bíblia. Eu creio que é o mais sensato, o mais correto a se fazer, né, meus irmãos? Então, cada um aí, né, tem o seu livre-arbítrio, mas biblicamente falando não há argumento. Não há argumento. Você não vai falar, mas Faraó pediu para tirar a barba para se apresentar, mas a Bíblia também diz que Arão tinha barba, então quer dizer, havia mandamento para não arredondar a barba. Então assim, para nós é o Novo Testamento. A lei, meus irmãos, a lei foi para os judeus, 613 leis, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória. Então quer dizer, Jesus veio, por quê? Se a lei estivesse ali realmente ali sendo o suficiente para agradar a Deus do que Deus queria da humanidade, da purificação, então não precisava Jesus ter vindo. Nós continuaria na lei até hoje, né? Obedecendo a lei, nós mesmos não seria salvo, porque ninguém vai conseguir obedecer 613 leis assim, em alguma vai tropeçar. Tanto que os judeus tinham que fazer expiação pelos pecados constantemente, porque eles tropeçavam, não é verdade? Mas Jesus fez o sacrifício perfeito, né? Então essa questão é uma questão realmente uma questão louca, que não vai chegar a lugar nenhum, amém, meus irmãos? E eu acredito que eu vou ficar velhinho, vou partir para a glória se Jesus não voltar, né? Eu espero que Jesus volte antes disso, antes de eu partir, né? Seria maravilhoso ser arrebatado, né? E subir, encontrar com Jesus nos ares, né? Como diz a palavra de Deus. Enfim, e esse debate ainda vai estar por aí, tá bom? A paz do Senhor Jesus, mas aqui tá a minha opinião, tá bom? Para mim não ser omisso, né? Eu preciso dar minha opinião. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês.